Recentemente, no dia 19 de maio, o Arsenal foi campeão da Premier League depois de 20 anos, né? E eu, como torcedor do Arsenal, resolvi fazer uma pequena homenagem. Bom, desde 2009 eu torço para o Arsenal. Quando eu vejo aquele elenco com Cesc Fábregas, Van Persie, Adebayor, Rosick, Touré, Almunia, me vem uma grande nostalgia na cabeça. Então eu pensei, por que não fazer uma breve retrospectiva da minha caminhada com o Arsenal até aqui, de lá atrás até os dias de hoje, uma leve retrospectiva, porque tem muita coisa que aconteceu. Então é isso, a gente tinha ali, eu tinha naquela época o Van Persie, cara, como grande craque, inclusive o Van Persie é o meu jogador preferido por conta disso, o holandês Van Persie. A gente tinha o Fábricas com um pilar ali do meio campo, né? A gente tinha outros jogadores, cara, que foram muito importantes, mas depois de um tempo isso foi mudando e eu tive que me adaptar, sabe? Eu tive que me adaptar porque eu via os times voando, cara. Via times como o Barcelona do Guardiola, né? O Bayern de Munique, a gente via ali, o Real Madrid, o City, depois que foi comprado pelo grupo City, que virou um negócio absurdo, né? E a gente tinha o Arsenal ali só descendo e decaindo cada vez mais. Então eu tinha que me adaptar a isso. E hoje vocês vão ver como eu fiz isso jogando PES de PlayStation 2. Vendo esse título do Arsenal, eu fico muito feliz, pois nós sabemos, nós como antigos torcedores e até os novos também, sabem o quão perrengue o Arsenal teve que passar para poder estar comemorando esse título agora. Bom, quando antigamente eu jogava com o Arsenal no jogo, no nosso querido PES de PlayStation 2, eu tive que jogar e contar com perdas como Fábregas, Van Persie, né? Vermaelen mais futuramente, Henry também lá atrás. Então são coisas que eu tive que contar. Aí a gente vai estar jogando aqui no PES 2014 com esse time já bem diferente daquela época. Só restaram ali pouquíssimos medalhões para ver se a gente acaba ganhando essa Copa Konami. Bom, para ser competitivo naquela época você tinha que ter um jogador de destaque. Como por exemplo, o Manchester United, você tinha Rooney, né? Você tinha Van Persie também, que tinha saído logicamente do próprio Arsenal. No Real Madrid você tinha Cristiano Ronaldo, no Barcelona você tinha Messi e outros times você tinha vários caras ali. No Bayern de Munique você tinha o próprio Ribéry de um lado, o Robben do outro. No Arsenal não tinha esse cara, então a gente ficava buscando alguns jogadores para tentar ser competitivo, principalmente quando jogava o X1, né? Como por exemplo, eu buscava muito nessa época aqui o próprio Podolski, né? O Lucas Podolski, alemão, que tinha um perfil um pouco parecido com esse, mas na verdade não era tanto assim, pois ele era veloz, ele tinha um chute forte, né? Ele tinha um drible bom, mas ele não tinha tanto equilíbrio, né? Que era uma questão muito importante ali no PES, a questão da força, né? Que outros jogadores tinham tanto, né? Como o Rooney, o próprio Drogba e até outros jogadores que eram mais rápidos, mas tinham que ter essa questão do equilíbrio. Como o próprio Ribéry, alguns jogos tinham ali o equilíbrio de 85, 84, que já era mais do que suficiente, aliado à sua velocidade e ao seu jeito, e ao seu modo de levar a bola, era mais do que suficiente para poder fazer aquela nossa querida apelação. E vendo todo esse declínio do Arsenal, vendo o seu maior jogador ali na época indo para um dos seus maiores rivais, que era o Van Persie, indo para o Manchester United, eu tive que me adaptar. Então naquele momento ali, eu jogava num 4-3-3, passei a jogar num 4-4-2. Mas antes disso, eu busquei ali outras mudanças para tentar ser competitivo jogando com os meus amigos. Como por exemplo, eu joguei muitas vezes também com o Manchester City,
O Manchester City que tinha ali Agüero, que inclusive era um desses jogadores apelões que eu estava falando agora há pouco, né? Você tinha ali Agüero, você tinha o Davi Silva, que era muito bom, Jesus Navas, você tinha o Sinclair, tinha o John Guidetti que tinha um equilíbrio muito forte também, embora fosse meio grosso e tal, mas mesmo assim ele era muito bom. Você tinha um Kompany na zaga, o Lescott, o Joe Hart, então era um baita time. Mas mesmo assim eu não estava satisfeito, cara. Eu não queria deixar as minhas raízes de torcedor do Arsenal serem abandonadas, embora isso nunca mudou. Como eu havia dito, eu precisava me adaptar ao declínio do Arsenal e a todos esses grandes jogadores que tinham saído. Então eu pensei, bom, vou mudar a formação. Mudei a formação para um 4-4-2 losango, que trazia mais equilíbrio para o meio campo. Antes eu jogava muito com a 4-3-3, com aqueles pontas ali avançando loucamente, né? Eu fazia um trabalho de bola, eu jogava com aquela 4-3-3 com dois volantes e um meia, né? Lá na frente, o meia atacante, né? Eu trabalhava bastante a bola até no meio campo, mas a gente sabe que uma formação com mais meio campistas, ela traz sim mais equilíbrio, né? E era isso que eu estava buscando, até também para poder defender os ataques dos adversários com mais facilidade, né? Do que ter só dois volantes lá naquela junta com os laterais para tentar defender esses caras. Querendo ou não, era muito arriscado, né? A gente perdia ali um atacante, o centroavante, mas a gente teria um jogador a mais ali no meio campo para poder fazer também essa função, ajudando a gente ali. Então o que foi que eu fiz? No gol, a gente já tinha ali o Almunia, ele já tinha saído do Arsenal. Eu não lembro bem se ele tinha saído do Arsenal ou ele tinha se aposentado. O fato é que ele não estava mais lá. Então era o Szczęsny, né? O Szczęsny que logo após veio para Juventus. Mas era o Szczęsny, ou seja, Szczęsny no gol. A gente tinha ali aquele ano também, né? A gente está falando aqui do ano de 2013/14, aqui mais precisamente no PES 2014. A gente tinha ali o Mertesacker na zaga do Arsenal, né? O Mertesacker, Vermaelen e Koscielny. Então a zaga era Mertesacker e Vermaelen. Vermaelen era um zagueiraço, cara, no jogo. Zagueiraço esquerdo, né? Inclusive foi até pro Barcelona depois, mas acabou lesionando, não deu muito certo. E você tinha ali o Koscielny, que era o zagueiro reserva. Usava muito o Koscielny, mas ele fazia umas atrapalhadas que me deixavam com bastante raiva dele, né? Então a gente tinha essas questões. Na lateral direita, a gente tinha o Sagna, né? Na esquerda, dessa época, na lateral esquerda, o Eboe já tinha saído, estava no Galatasaray. Então eu tinha ali a opção do Kieran Gibbs ou do Monreal, né? O Kieran Gibbs era mais ofensivo, o Monreal era mais defensivo. Então dava para escolher ali quem eu queria usar, né, naquele momento ali. Como volante, a gente tinha as opções de volantes técnicos, né? Com o próprio Arteta, que é técnico do Arsenal nessa temporada aqui, inclusive de agora, que o Arsenal foi campeão. Mas eu deixava o Arteta um pouquinho mais para frente. Eu preferia mais ali um volante camisa 5 mesmo, como o próprio Diaby. Logo atrás eu colocava o Ramsey como meio campista central ali pela parte da direita. Do outro lado, na esquerda, eu colocava o Rosick, já mais velho, mais lento, mas mesmo assim fazia a função muito bem. E como meio atacante, eu colocava o Wilshere, que estava voando nesse jogo. Já estava um tempo ali no Arsenal, mas nunca conseguia titularidade. Mas nesse jogo, cara, ele estava voando. Ele é muito bom no PES 2014 de PlayStation 2, o Wilshere. Já no ataque, a gente tinha ali vários jogadores importantes que foram perdidos. Então eu tinha que escolher muito bem, pois agora no elenco eu tinha atacantes como Podolski, Bechner, Chamberlain, né? Que era um atacante muito promissor nessa época, era muito bom. A gente tinha um Walcott ali que era muito, muito veloz, mas também só tinha isso, né? A gente tinha o Bentner, né? E a gente tinha ali também o Park Chu-young, né?
bom atacante. Park Chu-young é um lendário atacante do PS6, né, do Bomba Pet, Win Eleven, quem não lembra. E a gente tinha ali também o Miyashi, né? A gente tinha ali o asiático Miyashi. Eu não lembro se tinha o Sanogo também, eu teria que lembrar depois. Mas assim, os mais importantes eram esses. Então eu tinha que escolher e fazer um ataque bacana ali. Bom, geralmente tinha ali os dois atacantes, né? Os dois centroavantes que ficavam ali, porém eu gostava muito dessa formação porque eles não ficavam muito parados. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Então o que é que acontece? O Podolski, que é a esquerda, ficava pela direita, e também o Bench, né? Eu deixava ele pela esquerda. Embora ele fosse maior, mais pesado, ele já estava perto do gol. E foi essa formação que me ajudou bastante a voltar a ser competitivo jogando com o Arsenal. Essa formação aí me ajudou bastante e me trouxe de certa forma de volta, né, aí ao jogo, né? Então é muito bacana. Ou seja, essa foi um pouco da minha história com o Arsenal. Tem muita coisa que eu vou contar depois, mas é muito bacana. Ou seja, se você estiver jogando com um time mais fraco e estiver quase desistindo de jogar dele, cara, mexa ali nas configurações, faça uma formação ali, enfrente adversários difíceis, teste várias formações, porque às vezes a gente fica jogando tanto numa formação só, cara, e às vezes a gente acostuma, e às vezes a gente até acha que o jogo é chato só jogando naquela formação, né? Eu mesmo tinha uma época, cara, que eu só jogava na 4-3, hoje eu jogo até em várias, mas eu só jogava na 4-3-3. Quando eu jogava em outra formação, cara, e tipo assim, no início, obviamente, é mais difícil, né? E eu pensava, caramba, que chato, cara. Como é que a pessoa joga nisso aqui o tempo todo? Não sai, não chega no gol e tal. Mas logo depois você vai entendendo ali o propósito de cada formação. O jogo vai ficando mais divertido, vai ficando também mais imprevisível. Várias jogadas diferentes acontecem. Então você pode estar aí achando uma solução para o seu time, né? E o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, se inscreva no canal. Dê o seu like aí, se inscreva, vai estar ajudando bastante a gente aí, né? Nessa nova fase aqui do canal, né? Muito obrigado por estarem aqui, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até a próxima.